culto, né? Está começando o culto, está começando o culto. Aqueles que estão com a gente pela internet também nessa manhã, eu sei que tem várias pessoas que estão nos visitando hoje aqui, a gente vai conhecê-los um pouquinho depois. Acho que ele está com uma microfonia direto aqui, meu irmão, aqui em cima. Várias pessoas que estão nos visitando aqui e que a gente vai conhecer, que estão se preparando para ir para a convenção. Amanhã, daqui 2 dias, na quarta-feira, começa a Convenção Batista Brasileira, lá em Foz do Iguaçu. Nós estaremos lá com um grupo daqui. O pastor Pascoal, presidente da convenção, vai estar responsável por tudo que vai estar acontecendo lá, na condução. E queridos, todo esse sentimento do povo de Deus que vai acontecendo, é porque só existe uma razão para isso. É porque nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre nós, e a graça do Senhor sobre nós. Por isso que em todo lugar do mundo, nesse momento, e quem sabe em horários diferentes do nosso, mas tem pessoas reconhecendo a soberania e a grandeza do Senhor. E eu quero convidar você essa manhã para isso também. Como é que a gente vai fazer isso? É você orando, é você fechando os teus olhos, chegando diante do Senhor, pela fé, chegando diante do trono da graça, e falar assim: Senhor, eu estou aqui essa manhã para isso. Coloca diante do Senhor o que está no seu coração, querido, e nós vamos continuar adorando ao Senhor juntos nessa manhã. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa manhã tão gostosa, Deus, que a gente pode vir aqui na Tua presença, buscar a essência, Deus, daquilo que é maravilhoso na nossa vida, que é buscar o Senhor, buscar estar em oração, em adoração ao Senhor, Pai, buscar a Tua palavra, que nos sustenta, que nos enche de sabedoria, que nos enche de princípios para viver, Pai. E eu quero pedir que o Senhor toque no coração de cada um aqui, Deus. O Senhor fale com Teu Espírito a cada um aqui. Que o Senhor vá ao encontro de cada detalhe, Deus. Cada coração triste, cada coração esperançoso. Senhor, complete a fé de cada um, Deus. Com cada palavra que vai ser dita ou cantada aqui, o Senhor nos fortaleça e o Senhor nos renove, Pai. Receba nosso coração grato por tudo que o Senhor tem feito, porque tudo é Teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora dá um bom dia para quem está perto de você, e bem gostoso assim, aquele bom dia especial mesmo. Você está vendo alguém sozinho aí? Chega lá e fala assim: olha, que o seu dia seja especial na graça de Deus, amém? Mil motivos temos para cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus, atraídos pelo Teu amor, alcançados pelo Teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Santo, Santo é Senhor,
vos temos para cantar. Somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Fomos atraídos pelo seu amor, Atraídos pelo teu amém. Alcançados pelo teu perdão, alcançados pelo amém. Já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. É só você cantando. Santo, Está nas tuas mãos. Toda a honra, Senhor. Nós damos a Ti, que nos resgatou, acima de todos estás. Santo, Santo é Senhor, todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Toda honra e louvor damos a Ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. só os homens. Tu és santo, Tu és digno de honra e louvor, dignas de adoração. Tu és santo, Tu és digno de honra e louvor, dignas de adoração. Tu és santo, Tu és digno de honra e louvor, dignas de adoração. Santo, Santo é Senhor, todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Toda honra e louvor damos a Ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás, acima de todos estás, acima de todos estás. Tu és santo. Aleluia, aleluia, amém. Como é bom, queridos, podemos chegar diante do Senhor e falarmos que Ele é santo. E você sabe por que nós falamos que Ele é santo? Porque nós somos firmados nele todos os dias, amém? Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, porque podemos nos sentir firmes cada dia, amém? Você pode se assentar, querido. E aí, líder? Você sabe que vai acontecer o retiro de líderes? E não é só para líder de célula ou pastor. É para todos os líderes da PIB. Líder alto, Baixo, magro, gordo, bonzinho, do mal, do mal. Do mal não. sério. O sério, sem acepção de líderes. Vai acontecer do dia 24 a 26 de fevereiro. E o tema é o impacto do líder que ora. Garanta já sua vaga. Faça sua inscrição no stand. Fala galera, tá começando mais um programa Alta Tensão produzido aqui pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. É isso aí, Plínio, mais um Alta Tensão está começando, o programa que vai dar um up na sua semana. This is a glow deep in the soul. Oh, when you love, oh, when you love, the valley's torn, mystery pours down from above. Hoje a gente está recebendo aqui o Vinícius. Chega aqui, Vinícius. Chega aqui pertinho aqui. O Vinícius, ele é lá da Igreja Evangélica Batista El Shaddai de Maceió. Está aqui com a gente, vai participar no culto com a gente. Tem ali. Agora tem um pessoal que está indo para a convenção aí, não tem? Tem um pessoal que está de caravana aqui, se não me engano, de João Pessoa ou de Recife. Fica em pé aí o pessoal que está de Recife aí. Todos que estão de Recife. Queridos, olha só. Não, mas a gente tem que dar um abraço neles, né? Quem está pertinho aí, dá um abraço nele aí, desejam bem-vindo aí. Quantos mais estão nos visitando hoje aqui pela primeira vez? É a primeira vez que você está com a gente aqui. Fica em pé também, só para a gente te conhecer ali. Isso, tem gente aqui à minha direita, aqui também tem bastante gente ali. Olha, você que está pertinho aí, que já está percebendo que alguém foi ficando em pé, já dá um abraço aí. Realmente é uma alegria recebê-los aqui, esse povo todo. Que Deus abençoe vocês. Povo que está só passando aqui de viagem, que a graça de Deus continue sobre vocês, a boa mão de Deus os conduzindo em paz. E nós vamos nos ver lá na convenção, estaremos juntos lá, adorando e celebrando ao Senhor. Então vamos adorar o Senhor juntos com o Vinícius, que com certeza será um tempo especial também aqui na presença de Deus, queridos. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Quero dizer aos irmãos que para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui
nesta manhã. Eu moro em Maceió, faço parte de uma igreja lá. E nessa hora eu quero cantar uma canção que o Senhor me deu no ano de 2010. Chama-se Coração Disponível. E é tudo que de Deus precisa encontrar em nós. Um coração disponível. Se você olhar para a vida de Moisés, de Abraão, você vê que foram grandes homens de Deus, mas só eram um. E Deus está procurando no meio dessa multidão uma pessoa que se disponha para fazer a sua obra. Ainda que você tenha defeitos, ainda que você tenha dificuldades, Moisés era gago. Se a gente for analisar, muitos defeitos o pessoal tinha. Mas Deus é aquele que trata conosco, que muda a nossa história, que muda a nossa vida. E eu compus essa canção que diz assim, que ele não precisa de muitos, mas apenas um que se disponha. Se você for em Ezequiel 22:30, diz, Deus falando para o profeta Ezequiel, ele diz, Ezequiel, eu busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém eu achei, Ezequiel. Deus estava procurando um homem, meu irmão. E nessa manhã Deus está procurando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que se disponha na sua presença. E eu fui num chá de mulheres e uma irmã estava dando um testemunho que ela tinha perdido o movimento das pernas, tinha ficado paraplégica. Então o corpo dela só funcionava daqui para cá. E ela fez uma oração para Deus, ela falou, Senhor, se o Senhor pode usar meia vida, porque eu só tenho meia vida para te oferecer, usa minha vida. E o tempo passou, ela começou a pregar, sofreu muito, a gente sabe que é difícil. E depois de uma grande pregação numa grande igreja em Recife, ela ouviu a voz do Espírito Santo falar com ela e disse assim, tá vendo, minha filha? Eu posso usar a meia vida, eu só não posso usar uma vida pela metade. Então eu quero dizer para você, ou tudo ou nada, meu irmão. Deus quer o seu tudo nessa manhã, você crê nisso? Foi mais ou menos assim a música que o Senhor me deu naquele dia. Tu não precisas de muitos, mas apenas um que se disponha. Eu quero ser um instrumento de restauração e libertação. Tu não precisas de muitos, mas apenas um que se disponha. Eu quero ser um instrumento de restauração e libertação. Quero me entregar sem reservas, entregar meu tudo, viver só pra ti, pois não vale a pena viver pela metade, ou tudo ou nada, eu vou até o fim. Senhor, te dou meu coração, minha vida te entrego, crucificado com Cristo já fui, e hoje sou livre pra dar meu coração disponível, e com tudo que há em mim te adorar. Quero me entregar sem reservas, entregar meu tudo, viver só pra ti, pois não vale a pena viver pela metade, ou tudo ou nada, eu vou até o fim. Senhor, te dou meu coração,
minha vida te entrego, crucificado com Cristo já fui, e hoje sou livre pra dar meu coração disponível, e com tudo que há em mim te adorar. Oh, oh. Coração disponível, é isso que Deus precisa, né? Costumo sempre falar, principalmente para as minhas filhas, nossas filhas, ou Deus é tudo ou Ele é nada. Deus não fica em cima do muro das nossas vidas, do nosso coração. É tudo ou nada. Esse momento especial de estar na graça do Senhor nesse culto, eu gostaria de convidar a Nicole Ferreira de Oliveira, que ela traga os seus pais Nicolau e Thaís, e a Lisandra Matvisk, eu acho que é mais ou menos assim, que ela traga a Marcela e o Lisandro, seus pais, e os amigos e parentes possam vir aqui à frente, que esse é um momento muito especial quando nós consagramos, oramos pelas crianças. O versículo que meditei durante essa semana foi: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Deus dá sabedoria de boa vontade. E agora que vem os pais ali com as crianças, né? Quando os filhos, quantas situações que nós enfrentamos na nossa vida, quando os nossos recursos, nossa sabedoria, nossa inteligência, os livros que nós lemos, não tem jeito. Então nós precisamos ir de joelhos e pedir sabedoria. E Deus tem muita alegria em dar sabedoria para nós. Vocês só lembram alguém que pediu sabedoria e Deus deu muito além, abundantemente mais? Salomão. Deus teve uma alegria grande em dar sabedoria. Então, para todas as nossas decisões, agora é a semana que tem a convenção, estejam orando muito pelo pastor Pascoal e toda a equipe, pastor Paulo Davi, que estão na frente e precisam das nossas orações. Então nós queremos estar orando por eles. Eu também quero convidar o pastor Adriano, que fez aniversário ontem, e a Eli, que está de aniversário hoje, e o pastor Edson também, que está de aniversário hoje. Quero convidá-los para virem aqui à frente. E agora nós queremos apresentar esses bebês, né? Hoje 2 menininhas. Essa aqui é quem? A Lisandra. E como nós temos o costume de fazer aquele ó bem bonito. Vamos lá? Ó! De novo. Ó! Que Deus abençoe, Lisandra. E aqui temos aqui, a Nicole. Oxe, que linda. Vamos lá juntos? Ó! E que Deus dê muita sabedoria para vocês, pais. Vai chegar momento que vocês vão ter que dobrar o joelho e dizer: Senhor, como agir agora? O que fazer? E Deus quer dar sabedoria. Também os nossos aniversariantes. E agora aqueles que puderem, né? Normalmente a gente ora estendendo a mão. Talvez a gente faça isso. Primeiro vou pedir então que o pastor Adoniran,
Nós vamos ficar em pé, estender as mãos e orar pelas crianças, e depois nós vamos nos colocar de joelhos e orar pelos pedidos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, pela beleza dessas crianças e a beleza que é invadida, Deus, o que invade o nosso lar quando nós recebemos uma criança. É tão bom, ó Deus, receber crianças no lar e saber que com elas vem também a bênção do Senhor, porque os filhos são heranças do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessas duas joias preciosas, Pai, diante do teu altar, e pedir que o Senhor mesmo esteja marcando o dia em que elas te conhecerão, entregarão suas vidas ao Senhor. Que o Senhor esteja dando sabedoria aos pais, para que eles possam, Deus, indicar esse caminho, o caminho de salvação a elas. E que todos os dias o Senhor esteja fazendo milagres, suprindo as necessidades dessas famílias, dando a eles, ó Deus, a consciência de que o Senhor ama cada um deles. Quando eles olharem no fundo dos olhos dessas crianças, que o amor de Deus se revele a eles de maneira grandiosa. Todos nós, ó Deus, de mãos estendidas agora em direção a essas crianças, desejamos e pedimos ao Senhor que as abençoe com toda sorte de bênção. E por isso, ó Deus, nós concordamos nessa oração e pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém e amém. Convido aqueles que puderem, então nós vamos estar nos ajoelhando na presença de Deus e colocando os nossos pedidos, nossas gratidões e também os pedidos que estão nessa caixinha de pessoas que escreveram aqui, que vai para a rede de intercessão. Deus nosso Pai, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muito obrigada que o Senhor tem prazer em nos dar a sabedoria em tantas situações da nossa vida. Mas Deus, tantas vezes a gente vai até o último dos nossos recursos para não nos prostrar diante de Ti, Senhor, e reconhecer que tem coisas que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode nos dar, ó Pai. Obrigada porque nós estamos na Tua presença, nessa presença santa. Obrigada porque o Senhor diz que quer estar perto de nós, estar conosco, Deus. E isso acalma o nosso coração, isso traz tranquilidade, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a buscar a Tua face, a Tua presença. Deus, agora nós queremos agradecer a vida da Eli, do pastor Adriano, do pastor Edson, que não está conosco, e pedir a Tua bênção sobre o novo ano de vida. O Teu cuidado, Senhor, o Teu carinho, a Tua graça, Deus. Continua ministrando o coração deles com Teu Santo Espírito. Deus, nós também agradecemos os visitantes desta manhã. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde. A cada um, Senhor, que eles tenham prazer de estar na Tua casa. Pai querido, nós também colocamos o pastor Pascoal e toda a equipe, toda a convenção que vai acontecer, as decisões a serem tomadas. Deus, dê sabedoria, dê graça, Senhor. Dá a Tua visão, Senhor, para fazer a Tua obra no meio do Teu povo. Pai querido, também que haja um clamor e oração dos santos aqui e em todo lugar, Senhor, a favor da convenção, que tudo possa correr bem para Tua honra e glória, Senhor. E agora que estamos assim, cantando, louvando, adorando, Senhor, vem, Senhor,
Passeia entre nós com teu Espírito Santo, dando alento, dando cura, dando alegria, Senhor, dando consolo ao coração triste, dando a cura onde há dor física, onde há dor no coração. Obrigada, Jesus, que o Senhor passeia no nosso meio. Muito obrigada, Deus, que na Tua palavra Tu dizes que Tu queres estar em nós, perto de nós. Só que tantas vezes isso foge da nossa consciência de que Tu estás presente. Então torna isso real nesta manhã, nesta semana, na nossa vida, Senhor. Clamamos também pelos desamparados, Senhor. Clamamos pelas pessoas que sofreram com a enchente, com a seca, com tantas catástrofes, Senhor. Ó Deus, levanta um povo que demonstra o amor a essas pessoas e nós também, Senhor Jesus. E continua conosco. Santo é o Senhor, o Cordeiro de Deus que nos liberta, que nos livra do pecado. E é esse Deus que nós prestamos toda a honra, toda a glória. Fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Desde já eu agradeço a sua oportunidade ao pastor, aos irmãos que me concederam. Como eu falei, é um motivo de grande alegria para mim poder estar aqui nessa manhã. E eu queria convidar você nesse momento para louvar o Senhor junto comigo, para declarar que o Senhor é grande. Eu não sei o que é que você está esperando, eu não sei aquilo que você está precisando, mas eu quero dizer só uma coisa antes de louvar o Senhor com esse louvor, com essa adoração. Eu quero dizer que quando eu tinha 3 anos de idade, o médico disse para minha mãe: olha, ele não vai voltar para casa não, ele vai morrer aqui, pode preparar tudo, que ele não volta mais para casa. E minha mãe se desesperou, uma situação, e eu tive uma doença que naquela época todos estavam morrendo com aquela doença, cólera. E ali naquele hospital muita gente, e aquela doença contaminava, eu não podia chegar perto de ninguém, porque eu ia contaminar também. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que antes de cantar esse louvor, que a última palavra na sua vida não é a palavra do médico, não é a palavra do juiz, não é a palavra do advogado, não é a palavra do doutor, mas é a palavra que o Senhor liberar para a sua vida. Se Ele não liberou nada, é porque não é o fim. Ele é grande para mudar a sua história, para mudar a sua situação. No Salmo 103 diz: quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele se inclina, meu irmão, para ver o teu problema. Ele se inclina para ver a tua causa. Eu queria convidar você nessa manhã para louvar comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o que? É o Senhor em quem nós temos a vitória. A tua vitória está nele, meu irmão, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, exaltamos ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Diga e agradecer-te, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome grande. Quero ver a igreja e agradecer-te. Oh Senhor, nós confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra. Você pode dizer comigo? E céu. Aleluia. Esse nosso Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Você pode dizer aí, Deus é bom? Diga aí, Deus é bom. Mas diga com vontade, como se Ele fosse bom mesmo, sentindo no coração. Deus é bom, né? Você que já saiu de férias, já viajou, você sentiu, puxa, Deus é bom, que férias maravilhosas que eu tive, que tempo gostoso. Você que está passeando aqui em Curitiba, passando por aqui, Deus é bom, né? Está de férias aqui na nossa cidade gostosa. E você que ainda não saiu, quem sabe vai sair de férias ao longo do ano, você está pensando, Deus é bom, eu vou conseguir sair de férias. E é bom demais. O nosso Deus tem sido maravilhoso, tem abençoado a sua vida, a minha vida, e tem abençoado a nossa igreja. Temos vivido tempos muito gostosos aqui. Nós que estamos envolvidos aqui diretamente com a nossa construção, a gente começa a ficar com o coração tão feliz quando a gente vê essas obras caminhando, as coisas acontecendo. É pele de vidro, é cerâmica, é quebra daqui, arruma dali, é andaime em volta de toda a igreja. É um entusiasmo, uma delícia. Eu saí de férias alguns dias e voltei e já vi coisas diferentes na nossa construção. Como é gostoso. Aí eu chego para isso tudo e falo, Deus, o Senhor é bom demais. Aí o tesoureiro chega e fala assim, pastor, essa semana nós gastamos o último dinheiro que tinha no caixa para pagar as contas. Aí o sentimento que Deus dá é o seguinte, eu estou cuidando desse negócio. Não importa quanto tem no caixa. Não importa isso. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E às vezes quando eu não participava dessa igreja, eu olhava para essa igreja e falava, que igreja grande, né? Que coisa interessante. Depois de 8 anos trabalhando aqui, junto com os irmãos, sonhando esse projeto, eu vejo o quanto Deus está nesse negócio. Os milagres que Deus já fez aqui em nossa igreja comprovam de fato que Ele está nesse negócio.
E se você ainda tem alguma dúvida, eu quero te convidar a jogar fora essa dúvida, deixar de lado essa dúvida se Deus está ou não está nesse negócio. Porque é maravilhoso quando a gente conhece algumas histórias de pessoas que passaram aqui na frente, viram essa igreja e Deus falou: entra aí porque eu tenho alguma coisa para fazer na tua vida. E aí a gente vai conversar com essa pessoa: olha, Deus está fazendo um negócio tão grande, só porque eu entrei aqui, Ele falou comigo. E talvez essa seja a sua história, Deus transformou a tua vida aqui. E eu quero te convidar então, não para construir uma igreja, construir um templo, paredes. Eu quero te convidar a fazer parte de uma história de transformação de vidas. Simplesmente esse local sendo um local de agência de salvação, onde as pessoas entram aqui para serem transformadas. E você pode fazer parte desse sonho. Você pode ver tudo acontecer, simplesmente entregando a sua oferta, seu dízimo, não se importando muito com a ação social, enfim, com as ofertas para a construção. Mas você pode fazer parte. Eu acho que é mais gostoso. Então eu quero te convidar a fazer parte, porque o Senhor diz na palavra dele lá assim, ó: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a vida. E quando você vem entregar dízimo e oferta, você não entrega isso para comprar alguma bênção de Deus, nada disso. Simplesmente aqui é dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Não é o meu emprego, não é a vida boa que eu tenho, enfim, mas eu dependo do Senhor e eu confio no Senhor. E entregar esse dinheiro é para simplesmente dizer: Deus, o Senhor é bom, eu confio no Senhor. E eu entendo que o Senhor não precisa de dinheiro, mas eu quero fazer parte. Eu quero estar junto na obra missionária desta igreja. Eu quero estar junto na obra de ação social dessa igreja. Eu quero estar junto na construção dessa história. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Para
querendo sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Toda glória, honra e majestade, seja ao Senhor, amém. Aleluia. Digno tu és de louvor, Senhor. Amém. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Pai querido, nós adoramos ao Senhor aqui nesta manhã. Exaltamos ao Senhor por cada uma destas vidas, todas aquelas que não vieram aqui simplesmente entregar um valor, mas colocar a sua vida e tudo o que tem, tudo o que possui diante do Senhor. Nós reconhecemos diante do Senhor a soberania que o Senhor tem sobre nós, Pai querido. Sobre tudo que temos, sobre tudo aquilo que possuímos, sobre tudo aquilo que ainda sonhamos alcançar. Todas estas coisas, Pai, nós entendemos que vem de Ti para nós. Muito obrigado porque a graça do Senhor se revela em nosso meio. Muito obrigado pelo amor de Jesus por cada um de nós. Que toda glória, Pai, que toda majestade continue sendo dado ao Senhor. É o que oramos juntos nessa manhã, Senhor. Glória e honra, majestade, amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, queridos. Toda glória, toda honra e majestade ao Senhor. Eu sempre repito isso, que tem alguns textos da palavra de Deus que ficam no meu coração sempre, sempre, sempre. E um deles é que diz assim, que em todo tempo existem milhares de anjos diante da presença do Senhor, por toda a eternidade, dizendo que Ele é o quê? Ele é o quê? Não ouvi você falar aqui. Ele é o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Agora sabe o que é a esperança que eu tenho no meu coração, e eu sei que é a sua? É de que o dia eu e você, nós estaremos também diante desse trono da graça. Diante do trono da graça, dizendo ao Senhor pessoalmente, não só por aquele que eu creio e que pela fé eu vejo, não só por aquele que eu sinto o toque dele no meu coração, mas por aquele que os meus olhos poderão ver toda a sua glória e majestade, e poder dizer que Ele é santo, santo, santo por toda a eternidade. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, e que nós fazemos, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor,
do trono da graça, dizendo que por toda eternidade tu serás coroado com louvor. aleluia. Teu nome seja exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Queria só ouvir você cantando. Das alturas do céu, profundo do mar, os limites da terra, Diga assim com todo o coração. Eu sei que um dia todo povo e nação, todos em uma só voz, todos num só clamor, dizendo ao Senhor que Ele é santo. Amém? louvando o Senhor por toda eternidade. Aleluia, aleluia. Tu serás coroado Sempre, 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 sempre. com louvor. Em o teu nome, Senhor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda a eternidade tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. E por toda a eternidade, Por toda a eternidade tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. aleluia, amém, amém. Você pode dar essa salva de palmas ao Senhor Jesus, querido. Diz, Senhor, com essas palmas aqui, que também é expressão de louvor, eu quero dizer que o Senhor é digno, que o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém, querido? Você pode se assentar e continua com o teu coração aberto daquilo que Deus tem preparado da palavra dele para a sua vida esta manhã. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Deus é bom, né? Vocês já aprenderam com o pastor Adoniran, depois de 2 semanas ele repetindo a mesma coisa aqui na frente? Hein, gente? Deus é bom? E em todo tempo? Conseguiu, pastor Adoniran. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito bem, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Mas antes de abrir a Bíblia, abre o coração para Deus falar contigo nessa manhã, porque de fato é Ele quem fala, é o Espírito Santo de Deus quem se move entre nós, e glória a Deus por isso. Amém, gente? Amém. Nessa semana eu estava conversando com a minha esposa
e a gente reparou sobre o que a gente vê pelas ruas da cidade, né? Em cada sinaleiro, semáforo, como é que lá em Recife chama sinaleiro, sinaleira, é isso ou não? Pode ser sinaleiro? Hã? Semáforo, eu nunca sei direito, é isso, né? E o que a gente vê nos restaurantes, o que a gente vê nos shoppings, o que a gente vê por aí nos dias de hoje, que é na verdade pessoas, e tantas, aumentando sempre, pessoas confusas, né? Pessoas com uma série de confusões de identidade, de saber quem são realmente, de saber como se comportar realmente no dia a dia, de saber como viver a vida do jeito certo. E isso em tantas esferas da vida, na sua sexualidade, na sua honestidade, né? No seu casamento. Olhei para o Manfred agora aqui, lembrei de como as pessoas andam confusas em relação ao que é um casamento, o que é uma família, o que é viver a vida que Deus espera que a gente viva, né? E em todas as esferas da vida, é a falta de referências positivas um grande problema. Falta de um referencial, falta de alguém que diga assim: olha, o caminho é por aqui, meu amigo, né? Existe um caminho, e desde já a gente pode dizer aqui desse púlpito, e é preciso que se diga, é preciso que a igreja de Jesus diga a cada dia: existe um caminho. Amém, igreja? Existe um jeito de viver, o jeito certo de viver, e a gente não pode ter medo de falar sobre isso, num mundo de tantas confusões. Eu me lembro de uma pesquisa não oficial que eu fiz enquanto trabalhava com os artistas de Curitiba, com alguns atores, profissionais da área de artes cênicas e gente de dança, enfim, todo tipo de artista. E cada vez que eu encontrava uma pessoa com um tipo de confusão mental a respeito de quem ela era realmente, eu começava a conversar, a desenvolver amizade. A minha ideia era sempre evangelizar, sempre estar por perto como cristão. E é incrível como a gente descobre que normalmente a referência da vida daquela pessoa, que normalmente deveria ser os pais, deveriam ser pessoas queridas, pessoas importantes nas suas vidas, deixaram a desejar em algum momento da história, e por isso o trauma tão pesado no coração gera um erro de trajetória, né, na vida. Diferentemente disso, é tão gostoso a gente ver quando as pessoas têm uma referência positiva, uma referência boa, uma referência santa de vida, né? A gente tem aqui nessa igreja, por exemplo, tantas referências gostosas da graça de Deus, né? Uma delas, para mim, é o pastor Michel. Vocês conhecem o pastor Michel, nosso pastor de juventude, filho do pastor Pascoal. É gostoso olhar para o Michel e ver como as marcas que o pastor Pascoal, a Cleusa, a sua família conseguiram deixar na vida desse rapaz, e ver a bênção que ele pode ser para esse mundo, para essa igreja, e tantas outras pessoas que podem desfrutar de uma vida do jeito certo, quando tem referência, Aqueles que deveriam ser os nossos referenciais mais importantes, como os pais, acabam às vezes por ser responsáveis por algumas confusões. Talvez eu fale aqui nessa manhã para algumas pessoas que enfrentam isso. Pensamentos e conceitos estragados, né, no decorrer da vida. Caráter construído com tijolos ocos ou podres. Ou às vezes um caráter que ficou pela metade, né, que não foi construído de forma correta, e é o que a gente tem visto por aí, são verdadeiras ruínas humanas, pessoas incompletas naquilo que são, naquilo que deveriam ser. Obras não concluídas, sonhos de Deus não concluídos. Por essa razão, pensando nisso nessa semana, eu entendi que era isso que Deus queria falar com a gente nessa manhã. Para você, igreja que está aqui, para você, povo de Deus, para você que veio aqui pela primeira vez nessa igreja, eu acho que Deus quer falar com a gente sobre referências e sobre essa busca por uma referência de vida. A Bíblia já diz que uma boa árvore dá o que, gente? Bons frutos, né? Então, importa sim
importa sim. Onde é que a gente está ligado? Onde é que a gente está conectado? Qual é a nossa referência? Importa para Deus. E a que tipo de árvore você está ligada, meu irmão? Que frutos você tem dado? Como é que está o teu caráter? Como é que vai a construção disso? A árvore é a nossa referência, né? Eu não quero colocar o peso de uma vida vivida do jeito certo apenas sobre a vida dos pais, como eu falei aqui. Existem tantas outras coisas, tantos outros motivos que nos moldam. O fato é que o mundo ao nosso redor, e isso bateu forte no meu coração essa semana, né? O mundo ao nosso redor precisa de referenciais. E eu acredito que essas referências da glória de Deus, da presença de Deus nesse mundo, gente boa de Deus, é a igreja, é você, eu e você, vivendo a vida de Deus. Mas o que é uma referência, gente? Vamos lembrar aqui. O que é uma referência? Bom, um exemplo sobre referência pode ser para a gente o farol, né? A gente até canta aqui sobre isso. O farol que mostra ao navegante em alto mar a direção, a posição do canal onde se deve navegar, para não ficar perdido. Onde é que eu posso ir? Não é? É para isso que serve um farol. Se eu não me instruo por essa referência, por essa luz que brilha lá na madrugada enquanto estou navegando, pode ser que no processo, na caminhada, no andar da carruagem ou do barco, a gente acabe enroscando em algum banco de areia ou batendo em alguma rocha, se a gente não acerta o canal, se a gente não acerta o caminho certo. Isso é uma referência, isso é ser referencial. Hoje em dia, um instrumento bastante conhecido, você deve ter já um lá no seu carro ou no seu celular, né? Tá todo mundo aí já usando o famoso GPS, né? Que é um instrumento fantástico, que antigamente só os profissionais, os agrimensores, as pessoas que exploram aí a terra, os montanhistas, sei lá quem, os geólogos, né? Possuíam. Hoje não, hoje você já tem lá um GPS no seu carro, não é legal? Eu amo usar o GPS. Às vezes eu sei o endereço, mas eu uso o GPS. É muito legal, né? Vire à direita. Eu adoro aquela menininha que fica falando lá, né? Às vezes ela se engana. E aí eu gosto de pensar que eu sou mais inteligente que ela, né? Mas o GPS também é uma referência para a gente do que é ser referencial. E um referencial humano é aquela pessoa que possui atributos significativos para nós, né? Gente boa que a gente olha e aprende com elas, sabe para onde ir, sabe como caminhar, em relação a algum assunto ou alguma esfera da vida. Um professor bom, quem já não teve um professor bom aqui que foi referencial? Puxa vida, a minha vida foi salva por Jesus, mas por uma professora de português que me incentivou, gente. É verdade, a professora Regina lá, sei lá, na 7ª série, eu acho, ela me tratou tão bem, ela me ensinou tão bem, ela me elogiava, ela me ajudava, e eu comecei a achar que eu era realmente inteligente. A professora Regina mudou a minha vida, gente. Foi um referencial positivo para a minha vida. Você deve ter algum aí também, não é? Um referencial humano pode ser o seu pai, sua mãe, alguém que te ensinou alguma coisa, ou ainda alguém que mesmo desconhecido pessoalmente, talvez você não conheça pessoalmente essa pessoa, mas apresenta conhecimento suficiente para se tornar o que a gente chama de um referencial para você. Os acadêmicos usam, não é? Com muita frequência os referenciais bibliográficos, não é? Eu vou me valer aqui de um texto, de um autor, para a partir do conhecimento dessa pessoa, que já foi à frente, que já passou, que já pesquisou, que já viveu um monte de coisas parecidas com essa que agora eu vou estudar. E aí eu uso um referencial para construir o meu trabalho acadêmico, enfim. Referências de vida são pessoas que nos dizem em alto e bom som: pode acreditar no que eu estou dizendo. Eu sei disso. Eu descobri. Eu já passei por isso. Pode acreditar. E para esse mundo, espiritualmente falando, é gente que pode dizer: pode me seguir. Pode seguir os meus passos. Eu sei para onde eu estou indo. Eu conheço o caminho. É isso que o mundo está precisando. Referências de vida não são
pessoas perfeitas. É importante a gente pensar isso. Senão a gente já se coloca fora do quadro da possibilidade de se tornar uma referência. Não são pessoas perfeitas. Referenciais de vida são sim buscadores, convictos de Deus e da sua vontade. E para a gente estudar isso nessa manhã, eu queria aprender algumas coisas com você na palavra de Deus, e vou usar para isso um exemplo que Deus colocou no meu coração, a referência encontrada na Bíblia, lá em Mateus. Por favor, abra sua Bíblia, a gente vai ler o texto de Mateus 14, do 22 até o 33. Pastor Paulo Davi, quando eu estiver passando do limite do horário aqui, você começa a tocar o piano, tá? Que daí eu vou parando aqui, beleza? Eu sou meio ruim de horário, gente. Esses dias aí eu preguei e deixei vocês aqui quase em cima do laço, né? Então me ajudem aí. Mateus, então, 14, 22, diz o seguinte, em diante. Você achou aí? Amém? Beleza. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Senhor, nós nos prostramos aos teus pés nessa manhã, com o coração humilde para aprender da tua palavra, da tua vontade, cheios da esperança do Senhor no coração. Quando adoramos ao Senhor cantando, abrindo a boca e o peito, para dizer como o Senhor é grande, querido, amado, digno de glória. Obrigado, Senhor, por essa manhã de adoração ao Senhor, em que o teu povo nesse Brasil inteiro se reúne para te adorar. E nós aqui queremos, Deus, ouvir tua voz. Tu és bem-vindo entre nós, aplica a tua palavra ao nosso coração. Dependemos de ti, Senhor. Apareça o Senhor. Glória ao teu nome. Amém. Amém. Bom, esse texto é bem conhecido seu, não é? Você várias vezes já leu, já estudou, já viu tantas coisas sobre esse episódio interessante da palavra de Deus, em que o discípulo ali, Pedro, acaba caminhando sobre as águas, Jesus aparece para eles caminhando sobre as águas, e é um negócio interessante. Mas por que você acha que esse texto se encontra na Bíblia? Será que o objetivo de Deus aqui era mostrar para a humanidade que Jesus é poderoso para caminhar sobre as águas? Talvez, mas eu não creio nisso, só nisso. Eu acho que existem tantas outras coisas na palavra de Deus, não é? Que provam o poder de Jesus, o fato de ele ser filho de Deus, o Messias prometido, tantas curas, tantos milagres. Não precisava agora mais uma coisa aparecer andando sobre as águas só para mostrar que ele realmente tem poder. Também é esse o propósito, mas eu acredito que aqui Deus quer nos ensinar algumas lições, e eu quero conversar sobre essas lições com você. A primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui é que Pedro pediu uma direção, né? Pedro estava lá no barco e eles com medo ali na madrugada. Imagine você naquele barco balançando, de repente você vê alguém caminhando sobre as águas, meu amigo, né? Mas Pedro arrisca pedir uma direção. Pedro arrisca buscar a referência.
E ele diz assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Isso me ensina que lá no meio da tempestade da vida, que lá no meio das dificuldades, que lá no meio da tormenta, do vento forte, de situações de medo da nossa vida, a gente pode pedir uma direção. Amém? E isso é tremendo, isso é uma coisa linda. E a gente pode pedir uma direção. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é quando Jesus diz: venha, meu camarada, venha. Aqui Jesus, sem medo, como um bom referencial de vida, como aquele referencial que a gente disse no começo que o mundo está precisando, como o referencial que Deus espera que você seja para essa terra, nesse tempo, que é o único tempo que Deus te deu para fazer a diferença aqui, a única janela de tempo que Deus te deu, logo vai terminar. É o único tempo em que Deus te autoriza a ser uma referência nessa terra e lutar por Ele. Jesus aqui, convictamente, caminhando sobre as águas, olha lá para Pedro e diz: meu amigo, pode vir, venha. E a palavra convicta de Jesus, um simples venha da boca do Deus Todo-Poderoso, para mim é o suficiente. Quando o Deus Todo-Poderoso falar com você, mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio das situações de medo que a vida apresenta para a gente, por mais estranho que possa parecer, se Ele disser: vá por aqui, vá por ali, venha por aqui, pode ir. Você pode pedir uma direção para a sua referência de vida, que é Jesus, e você pode escutar uma palavra convicta dele. A lição aqui é que se Deus falou, meu amigo, pode ir. Existem coisas extremamente diferentes daquelas que a maioria das pessoas acham normal no mundo de hoje, e que mais ou menos aqui começa a situação em que Jesus está caminhando sobre as águas. Esse é um negócio de outro mundo, difícil de entender até. Mas na nossa vida também existem coisas diferentes que Deus está pedindo para a gente, como nossa referência, e que a maioria das pessoas não vê como algo normal. E muitas vezes, o que eu aprendo aqui, é que a instrução de Jesus para eu ir, ela muitas vezes vem somente com a confiança na palavra que vem da boca de Deus. E essa é a única certeza que você vai poder se agarrar. Pedro não tinha provavelmente nenhuma experiência do tipo caminhar sobre as águas antes desse momento, entende? Muito provavelmente nenhum daqueles outros discípulos que estavam ali no barco falou assim: rapaz, vai lá rapaz, fica tranquilo, eu já andei aí surfando com Jesus de pé descalço, é legal a beça, pode ir, fica tranquilo, vai, você vai gostar, você vai ver como é legal, vai lá, caminha sobre as águas. Não, ninguém disse isso. Aliás, Pedro foi o único nesse momento a ousar pedir uma direção, a ousar pedir que o Senhor, seu referencial, lhe desse uma direção. E ainda que ele não tivesse uma experiência passada para se basear, ele precisava crer na palavra de Jesus, naquilo que Deus estava falando com ele. E Pedro põe o pezão na água e dá o primeiro passo. Às vezes Deus vai dizer para a gente parar de fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa que a maioria das pessoas não tem nem ideia como se faz. E que a gente não tem muita experiência do passado ou de outras pessoas dizendo para a gente como é que a gente tem que fazer. Às vezes, pode ser que Deus peça para você, por exemplo, parar de vender alguma coisa que está sendo extremamente lucrativa e rentável, mas que não glorifica a Deus. Às vezes a gente vai ter que decidir caminhar em águas que ninguém caminhou antes para mostrar para a gente. E está todo mundo dizendo, o senso comum está dizendo, o mercado está dizendo o contrário, as filosofias terrenas estão dizendo o contrário. Olha, não faça isso porque você vai se quebrar, não ande por aí, você vai se dar mal, não pise na água, você vai afundar, é a lei da física. Mas a gente precisa crer na palavra que vem da boca de Deus. E ainda que não existam
bases passadas para a gente tomar decisões de acordo com aquela palavra que Deus colocou para a gente. O Senhor Jesus está lá adiante, dizendo: venha, pode vir. Jesus chama para o peito, Jesus chama para si, é Ele quem garante a vitória. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, muitas vezes na sua vida, você só vai ter isso. Talvez a sua família não concorde com algumas coisas, talvez os seus amigos não concordem com algumas coisas, talvez ninguém ao seu redor te apoie nas suas decisões ao lado de Jesus. Mas se Jesus está falando no teu coração, você precisa sair do barco e botar o pé sobre a água, porque é isso que Ele está esperando de você. Eu me lembro, como é difícil, né, quando a gente não tem referências boas. Eu me lembro do meu pai, quando eu ainda era um junior, ali, um menino, de 12 anos, 11 anos. E o meu pai, infelizmente, é um homem ignorante da palavra de Deus, não comprometido com a palavra de Deus. E meu pai tinha uma coisa muito esquisita, muito séria, que eu sei que muitas pessoas, talvez até aqui entre nós, acabem tomando para si como um jeito certo de viver. Ele dizia assim: olha, menino, você tem que sair por aí e pegar uma menina logo, hein? Porque senão você não é macho. E a ideia era que se passasse determinado tempo e isso não acontecesse, né? Eu estou usando as palavras aqui do meu pai, por isso eu falei desse jeito, tá? Pegar uma menina, né? E se passasse um determinado tempo e isso não acontecesse, a ideia do pai era: então nós vamos te levar num lugar especial para você fazer isso, para ter a sua iniciação sexual. Graças a Deus, bom, aí eu não sei se é graças a Deus, mas o pai e a mãe se divorciaram. E eu não precisei passar por esse constrangimento. E Deus foi misericordioso comigo. Mas às vezes a gente tem que dizer assim: olha, só que o meu pai está falando isso. Não importa a idade, não importa a etapa da vida. Só que a minha família está falando isso. Como é que eu faço? Não importa. Se Jesus está falando, você vai na palavra dele. Porque ele está lá dizendo: Pedro, venha, pode vir. Pedro, venha, é aqui, é por aqui, pode vir. Quero provar para você a minha fidelidade. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a instrução de Deus para nós, quando a gente pergunta, quando a gente busca o referencial, quando a gente quer saber da sua vontade, a instrução de Deus para as nossas vidas sempre tem o objetivo de nos levar em direção a Jesus. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, diz o texto bíblico. Por isso, eu quero te dizer que se alguma coisa na vida da gente te afasta de Deus, por exemplo, se a instrução que você tem recebido por aí é do tipo: olha, igreja não funciona, não é legal, olha, esse negócio de conviver com outros cristãos, não, isso aí é furada, olha, palavra de Deus não, Bíblia não, Bíblia é um negócio, não, Bíblia não, palavra de Deus não, convivência não, célula não. Cuidado com as referências, cuidado com as coisas que você está escutando, porque a direção que vem de Jesus sempre te leva para Ele. Então, se tem alguma coisa te afastando de Deus, alguma prática, alguma filosofia que está dentro do seu coração, que você aprendeu com sei lá quem, sei lá em que época da sua vida, e que se tornou um valor para você, até difícil de tirar do coração, porque está lá há tanto tempo, mas te afasta de Jesus, querido, essa não é uma direção de Deus para você. A instrução de Deus para as nossas vidas sempre tem o objetivo de nos levar em direção a Jesus. A quarta lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a força do vento vai continuar existindo, mesmo que você tenha o Senhor à sua frente. Mesmo que o Senhor esteja diante de você, com os braços abertos, dizendo: pode vir. A nossa fraqueza, às vezes, aparece no meio da caminhada. Mesmo tendo a referência certa, mesmo estando com o GPS espiritual ligado,
mesmo olhando para o farol, a fraqueza aparece e o vento sopra. Mas porque a gente não é perfeito, Deus nos pega pela mão e nos conduz em segurança. O que não dá para a gente fazer no meio da caminhada é desistir cada vez que a gente tem medo, ou que a gente não entende, ou que a gente se encontra em situação de risco. Cada vez que o vento bate forte, cada vez que as ondas se erguerem, a gente pode contar com a presença de Jesus ali bem perto. Pois Ele não é do tipo que simplesmente te passa uma filosofia de vida e te abandona ao léu. Ele não é um tipo de Deus que te dá uma direção uma vez na vida e agora você se vira sozinho. Ele é a referência de vida que está presente e se faz presente na angústia. Porque Ele sabe que às vezes a gente se perde no meio da caminhada. Isso é coisa de ser humano. E graças a Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Amém, igreja? A quinta coisa que eu aprendo está no texto em que Jesus, mesmo com a queda de Pedro por causa do vento e da tempestade, pega Pedro pelo braço e diz: por que você duvidou? Por que você duvidou? E eu não consigo enxergar essa cena. Eu sou muito cinematográfico, né? Artista gosta de imaginar as coisas acontecendo, já vê um filme acontecendo, né? Talvez uma peça de teatro acontecendo, e eu não consigo imaginar aqui Jesus chateado com Pedro porque ele caiu. Ainda que o texto seja assim, tão incisivo, por que você duvidou? Eu vejo mais como um pai que está caminhando junto com o seu filhinho, e por algum motivo a luz acaba, fica escuro e o filho começa a chorar. Um pastor fala mais alto durante o culto de domingo à noite, o filho começa a chorar. Um barulho o assusta, um cachorro late, o filho começa a chorar e vem para o braço do pai. E o pai diz assim: calma, filhinho, não precisa ter medo. Por que você duvidou? Papai está aqui, né? Estou te pegando pelo braço, olha aqui, ó. Papai está aqui pertinho. Por que você duvidou? Eu vejo mais como um ensino de Jesus para o futuro. Porque ali ao redor, não só Pedro, mas os outros discípulos naquele barco, olhando para as palavras de Jesus, olhando para a situação e aprendendo com uma situação esquisita, mas com Jesus dizendo: por que é que você duvidou? Por que é que você duvidou? Jesus está pensando no futuro e preparando a gente em cada etapa da vida, para que da próxima vez a gente acerte um pouquinho mais. Eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, foi muito legal você ter saído do barco, foi muito legal você ter pedido uma direção, uma palavra, uma referência, mas a sua fé precisa melhorar. Por que você duvidou? Pedro, da próxima vez, sua fé precisa melhorar. Eu te livro, eu te abençoo, eu te seguro, mas da próxima vez você precisa crescer um pouquinho mais. Por que você duvidou? A sétima coisa que eu aprendo nesse texto é quando Pedro diz: socorro, Senhor. A maravilha de nós termos um referencial assim como Jesus, tão claro, um referencial tão convicto, tão maravilhoso, é poder contar com o seu apoio mesmo no meio da angústia. Quantas vezes eu mesmo, angustiado, recorri ao conforto e à direção da palavra de Deus para a minha vida. Palavra de Deus para a minha vida. Deus falando comigo. Quantas vezes eu precisei pedir socorro? São situações em que a gente diz: Senhor, olha, eu te amo, eu creio no Senhor, sinceramente eu estou tentando viver de todo o coração a tua vontade, escutar a tua direção, ir em tua direção, olhar para a tua referência, mas agora está difícil. Tenho decisões sérias para tomar, coisas que eu não faço a mínima ideia
de como resolver, situações complicadas demais para a minha cabeça humana. O vento está soprando forte demais. Deus, socorro. Eu acho que eu vou cair, eu acho que eu vou afundar. Quando alguém querido morre, quando doenças arrasam a nossa família, ou quando as finanças permanecem complicadas por mais tempo do que a gente esperava ou imaginava, por exemplo. Mas uma palavra particularmente mexe muito comigo nesse texto, depois de socorro, Senhor. A minha tradução diz imediatamente. Imediatamente. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro. Glória a Deus. Eu lembro do dia que eu e a Elise, nós nos casamos há pouco mais de 1 ano atrás. E o primeiro ano de casamento a gente estava vivendo ali alegres, felizes, bem, mas com situações complicadas que a gente não sabia como resolver. Ela estava trabalhando em tempo integral numa agência de publicidade e comunicação, e eu intensamente no ministério. E você sabe que a maioria dos pastores, como eu, tem a segunda-feira livre, não é? Que a segunda-feira é o nosso dia de folga. E estava muito complicado para a gente essa dinâmica de vida em que a gente se encontrava muito pouco. Quando se encontrava já estava exaurido pelo trabalho. Depois de um final de semana trabalhoso em que ela me acompanhava em tantas ministrações, em tantas questões, em tantos atendimentos. Na segunda-feira ela tinha que voltar para o trabalho logo cedo de manhã, respirar fundo e encarar a sua caminhada. E isso estava difícil para a gente. Mas a gente orou. E que oração difícil, porque ali começava a aparecer uma instrução de Deus. Era para ela pedir demissão. Peça demissão, eu vou te sustentar, disse o Senhor para ela. E a minha esposa é extremamente planejada, extremamente necessitada de segurança, talvez como toda essa mulherada que está aqui hoje. Para ela foi muito difícil tomar essa decisão, mas a instrução de Deus veio. E foi tão gostoso quando a gente entendeu isso de Deus, e um negócio que aparentemente não tinha solução, de repente uma luz brilha, o farol se acende, a gente sabe por onde caminhar. E aí a Elise pede demissão, a gente corre o risco de ganhar menos, de trabalhar com freelance e de mudar o estilo de vida em prol do nosso casamento, de estar mais juntos, de fazer ministério juntos. Mas o resultado disso foi que a gente conseguiu ficar mais tempo juntos, nós oramos mais juntos, nós temos uma vida melhor hoje, nós temos menos dinheiro na conta hoje, mas estamos aqui imediatamente socorridos. Deus respondeu muito rápido, Deus nos deu trabalho muito bons. Ela tem ganhado praticamente quase o mesmo que ganhava antes como contratada, segura. Mas eu vou te dizer o seguinte, que nesse meio tempo a Elise pôde fazer, por exemplo, uma viagem missionária para a África, e ser uma bênção, se tornar referência para a vida de sei lá quantas pessoas. Nesse tempo em que a gente tomou essa decisão, a Elise pôde estar comigo em tantas ministrações. A Elise pôde discipular pessoas, meninas que Deus foi colocando no caminho dela. E a gente teve o privilégio de subir nesse ano todo, nesse tanque batismal, nesse batistério. Tanque batismal, a palavra é complicada. Nesse batistério aqui, para batizar meninas que Deus colocou na vida dela, para cuidar. Ela pôde discipular a gente, fazer a diferença, se tornar uma referência para a glória de Deus. Deus é bom, Ele é nossa referência, mas Ele também é o nosso socorro imediato. Oitava coisa que eu aprendo com esse texto é que o vento se acalma numa determinada hora. É bom nas lutas da vida, enquanto estamos seguindo a nossa referência, que é o Senhor Jesus, que a gente fique firme mais um pouco. Uma vez que você tem uma referência como Jesus, você não pode voltar atrás e não precisa voltar atrás. Você precisa ser firme. Eu costumo dizer lá nos jovens adultos, você precisa ser macho.
Você precisa ser homem de Deus. Você precisa ser mulher de Deus e ficar firme nos propósitos que Ele tem para você, na palavra dEle para você. Sabe por quê? Porque uma hora o vento vai parar. Diz a palavra de Deus que então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. A tempestade pode durar uma noite, mas... Amém? Seja o que for que você disse aí. A nona coisa que eu aprendo, além do valor da perseverança que acabamos de falar e que o mundo precisa ver. O mundo precisa ver gente firme, viu? O mundo precisa ver músicos que não se vendem. O mundo precisa ver gente que está ali, ó, com Jesus, até o vento passar, e depois que o vento passar, vamos continuar juntos também. A nona coisa que eu aprendo é que o resultado de seguir ao Senhor como referência, sempre, quando a gente segue a Jesus, nossa referência de vida, o resultado é sempre adoração. Jesus é adorado e os outros ao nosso redor podem ver a glória de Deus. E Ele é reconhecido na nossa vida. Essa é a parte tremenda de seguir a Jesus. Você passa pelo vento, passa pela tempestade, passa pelo medo. No começo você pergunta: Senhor, é você mesmo? É o Senhor mesmo que está falando? É o Senhor quem está aí? Eu vou. E Ele diz: venha. Lá no meio, a visão muda. Socorro, Senhor. Ainda que o Senhor esteja me dando direção, preciso de ajuda. Mas o final de tudo isso é que Jesus é adorado quando a gente tem o Senhor como referência da nossa vida. E a Bíblia diz que os discípulos, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. É isso que acontece na nossa vida quando a gente o tem como referência. Tem sido assim para você? Depois de cada etapa da vida, depois de cada momento, depois de cada circunstância, depois de determinados tempos que você vive, tem sido assim para você? Passar pelas coisas e no final, Jesus ser adorado por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. E talvez até aquelas mesmas pessoas que não tiveram coragem de dizer: eu também vou, olharem para você e dizer assim: Jesus é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Deus está vivo. Isso aqui é um homem de Deus, isso aqui é uma mulher de Deus. Tem sido assim para você? As pessoas podem olhar para você e dizer: ali vai um servo do Deus Todo-Poderoso, ali vai um Jesusinho, um cristinho, um cristão de verdade. As pessoas podem dizer, depois de cada crise da sua vida: de fato Jesus é o Filho de Deus. Que privilégio eu tenho de, em datas como as que eu vivi ontem, como a que eu vivi ontem, meu aniversário, dia 14 de janeiro, parabéns pastor Adriano, obrigado. Glória a Deus Todo-Poderoso. Obrigado, igreja, obrigado, vocês são queridos. Eu também sou querido. Minha esposa sempre diz isso. Mas que privilégio a gente tem de, no dia do aniversário da gente, receber dezenas e dezenas de mensagenzinhas no celular, de mensagens no Facebook, de e-mails, de ligações, dizendo: rapaz, parabéns, você é especial para mim, né? Você é bênção na minha vida. Gente, não tem coisa melhor que isso. Eu nem preciso ganhar uma TV de 32 de LED. Eu só preciso da graça de Deus me mostrando que a minha vida pode ser bênção. Eu recebo de coração os elogios, as palavras, as intenções de cada mensagem, mas eu repasso toda a glória a Jesus, pois tudo que eu sei, tudo que eu tenho, se tem alguma coisa boa em mim, isso provém de Deus, porque Ele me alcançou um dia, me amou, me perdoou, me ensinou a viver e continua me ensinando, e continua dizendo: Adriano, por aqui,
venha, pode vir. E assim a gente dá glórias a Deus. E Ele é adorado em cada etapa da vida da gente. E na minha opinião, em último lugar, a 10ª lição que eu aprendo. Se puder ver um lencinho para mim, senão eu vou ficar escorrendo o ranho aqui o culto inteiro. E os nossos visitantes não merecem isso. Obrigado, amor. Oh, glória. Melhor assim, né? Em minha opinião, só faltou uma coisa para Pedro aqui. Ele podia ter servido de referência para os outros que estavam no barco. E naquela noite, talvez, ter olhado para o barco lá, a partir da água, onde ele estava já caminhando. E junto com Jesus, dizer para o povo que estava no barco: venham também. Vamos fazer uma festa espiritual em cima da água. Vai ser legal o nosso luau espiritual com Jesus. Venham, podem vir, porque eu estou pisando firme nessa água, parece concreto. Podem vir. Para mim só faltou isso para Pedro. Faltou ele se tornar um referencial, porque ele já tinha aberto caminho, ele tinha ido à frente, tinha coragem para fazer isso. Mas como eu e você, às vezes a gente esquece de quem a gente está servindo e deixa de ser uma referência da glória de Deus, da presença de Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso significa que a gente precisa lembrar que é preciso olhar para as pessoas que estão perto da gente e dizer: ei, eu conheço o caminho, pode vir. A vida que você está vivendo não está certo. Eu quero te dizer que há um caminho melhor. Para mim só faltou isso para Pedro, para que ele fosse aqui perfeito diante de Deus. Eu te pergunto nessa manhã: você quer ter um referencial perfeito, ainda que você não seja perfeito, perfeita? Ele está disponível hoje. Você é a pessoa que chegou aqui nessa manhã e que nunca teve um referencial de vida. Sempre andou sem saber para onde ir, nunca acerta. Sempre dá com a cara na parede. A esperança do futuro que você tinha se tornou fraca e débil, como todo plano humano. Jesus promete ser o seu exemplo de vida, que vale a pena. E de braços abertos Ele sempre está para te dar ajuda. Para quem você está olhando, meu irmão, minha irmã? Quem é a sua referência? Quem é a pessoa, ou o conjunto de ideias, ou filosofias que você está vivendo, seguindo, correndo atrás, olhando, tomando para si como um valor precioso? Tem o valor do reino de Deus nisso? Ou não? É o valor da faculdade? É o valor dos amigos? É o valor da família só? Você quer se tornar talvez uma referência nessa manhã? Porque talvez eu fale a pessoas que precisam que Jesus conserte o seu passado e resolver dilemas. Pais, mães que não puderam ser uma bênção na vida do seu filho. Jesus pode consertar isso. Jesus pode consertar isso hoje. Você pode se tornar referência da glória dele, escutando a sua voz e chegando diante dos seus filhos, dos seus queridos ou dos seus pais, sei lá, dizendo: filho, eu tenho errado, eu não pude ser uma referência para você até hoje. Eu quero te incentivar não somente a orar comigo hoje aqui, mas pegar o telefone, ligar, visitar, fazer uma viagem talvez,
Ir ao encontro daqueles que precisam da sua referência. Porque olha, queira você ou não, as pessoas estão olhando para você. Por mais que você ache que o seu exemplo não é importante, quando você tem a referência que é Jesus, o seu exemplo se torna o mais precioso de todos. O Espírito Santo de Deus quer mudar a sua vida e torná-la uma referência. Eu creio que Jesus está falando com você hoje que está com saudade do relacionamento com você. Aquele relacionamento que gera intimidade, que gera sabedoria para viver todos os dias. E por isso eu quero orar com você nessa manhã. Para você voltar ao relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo está com ciúmes. Eu sinto isso no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus está com ciúmes das referências que você tem encontrado. Ele não quer ser dividido com ninguém. E ontem, enquanto eu orava lá na minha casa, o Senhor trouxe uma canção ao meu coração, já bastante antiga. E ela dizia assim: se Ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Gente, o primeiro lugar da vida é um só tem um primeiro lugar. E você precisa escolher quem é que você vai colocar nesse lugar. Quem vai ser a tua referência? A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se a Bíblia diz que é para você buscar, significa que você precisa fazer isso. Você tem que colocar o primeiro lugar. Por isso nessa manhã, a gente ainda tem 2 minutos para você orar comigo. Eu peço que você fique em pé no seu lugar. Se você quer se tornar referência, se você quer mudar de vida, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa manhã, fica em pé. E Jesus conhece a oração do teu coração. Se você quer encontrar referências de vida, essa é a manhã de pedir: Senhor, eu preciso de referência, eu estou sem referência. Eu preciso que o Senhor coloque homens e mulheres abençoados, cheios do Espírito ao meu redor, para eu saber como viver. Uma célula, um pequeno grupo, uma igreja. Eu convido você a ficar em pé comigo. E decididamente, acima de tudo e de todos, escolher a Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero dizer em alto e bom som nessa manhã: existe um caminho melhor, uma referência para a sua sexualidade, para o seu casamento, para a sua vida. E nós não temos medo de dizer isso, porque isso tem sido verdade para nós. Senhor, o Senhor conhece o coração do teu povo que ficou em pé nessa manhã. Existem pessoas tomando decisões aqui preciosas. E por isso eu quero pedir que o Senhor os ensine a ser como Jesus, a orar como Jesus. Queremos ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, ter comunhão com o Pai, fazer sua vontade, fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus aqui fez. Aprender a orar como o Senhor orou, aprender a amar como o Senhor orou, amar como o Senhor amou, viver cada dia como o Senhor viveu. Essa é a nossa oração nessa manhã. E aqueles que entregam o seu coração nessa manhã ao Senhor, pedindo: Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor e Salvador, porque eu andei até aqui sem o Senhor e eu quero fazer parte do reino do Senhor. Eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Recebe, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida nessa manhã, daquele que ora com sinceridade e que recebe ao Senhor. Fala com eles, dá instrução, seja a nossa referência. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Glória ao nosso Deus. Pode se assentar, querida. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Você pode se colocar em pé, querido, e juntos encerrarmos esse culto, cantando assim, saindo daqui com essa certeza que o Senhor é presente em todo o tempo. Amém? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, por nome de Jesus, amém, que faz a diferença. Querido, vai na graça do Senhor Jesus, que a boa mão, que a misericórdia do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, com os seus, aqueles irmãos queridos que estão passando em viagem aí, que Deus continue com a boa mão os conduzindo. À noite nos vemos no culto aqui de novo às 19 horas, juntos num tempo de celebração. Deus abençoe a sua tarde, amém.